proprietários e não proprietários, terras ou dinheiro, os que têm, os que não têm. Mas de onde essa lógica provém? Proprietários e não proprietários, detalhes aqui na aula no canal Pensa aí, vamos lá aprender. Canal Pensa aí, mais uma aula para você. O tema de hoje: proprietários e não proprietários, ou dos que têm e dos que não têm, né? Vamos entender melhor essa divisão social aí nesses conceitos, proprietários e não proprietários. Importante o conceito definido por Karl Marx, que diz o seguinte: ele partiu da relação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção para caracterizar a formação das classes sociais e da sociedade capitalista. Para ele, essa divisão social é a primeira forma de divisão do trabalho, a divisão entre aqueles que produzem e aqueles que se apropriam da produção, de modo que um grupo é o detentor das terras, das máquinas, dos equipamentos, tem as fábricas, tem as indústrias, tem o poder, né? E do outro lado, você tem a mão de obra, aqueles que vendem sua força física e intelectual, sua mão de obra, prestam um serviço durante uma jornada, uma rotina, em troca de um salário. Então, aqueles que não têm os meios de produção, máquinas, equipamentos, terras, são exatamente os não proprietários, que aí tem que vender a sua força de trabalho para sobreviver. Não esqueça, aqueles que possuem a posse dos meios de produção compram a força de trabalho dos que não possuem condições materiais de produzir a própria subsistência. Aqueles que possuem a posse dos meios de produção compram a força de trabalho dos que não possuem condições materiais. Então, se você é aquela pessoa que sai de casa, vai para uma empresa, bate o cartão, utiliza uma máquina, produz um determinado produto, depois volta para casa, você é o não proprietário. Você é aquele que está vendendo a sua mão de obra para um detentor dos meios de produção. E é ele que vai ficar com a maior parte, né, da produção, ou seja, aquilo que é gerado em termos de lucro, de ganhos. Uma pequena parte é aquela que vai corresponder ao seu salário, que é exatamente para você subsistir. Continuar acordando e indo trabalhar dentro de um regime de exploração total. E aqui um quadro esquemático resumindo as informações, né, na concepção marxista de sociedade. Relações de propriedade. Então você tem de um lado os proprietários, que formariam a classe social da burguesia, a classe alta elite, a classe dominante. Do outro lado, os não proprietários, que são os proletários, ou seja, os empregados, os trabalhadores de hoje em dia que prestam serviço, e, ou seja, a classe dominada. Então, as relações numa sociedade capitalista se dividem entre a classe dominante e a classe dominada. A classe dominante, os proprietários, a burguesia; a classe dominada, os não proprietários, o proletariado, que constitui-se relações de dominação. De modo que o Karl Marx argumenta que as divisões de classe baseiam-se em diferenças nas relações entre indivíduos e processos de produção, em especial na propriedade e controle do meio de produção, tais como a maquinaria, terra, fábricas. Assim, sob o capitalismo, esses meios são possuídos e controlados por uma única classe, a classe burguesa ou capitalista, cujos membros, porém, não os usam concretamente a fim de produzir riqueza. Em vez disso, esse trabalho é feito por membros da classe operária ou proletariado, que produz riqueza, mas nem possui nem controla os meios de produção, ou seja, uma relação de alienação. Você não é detentor do seu próprio trabalho, né? Você subsidia, dá ele a alguém, dá ele aos proprietários, donos das máquinas e equipamentos. E é nessa condição, nesse regime de exploração, né, de uma balança desigual, que vai se estruturando a sociedade capitalista com suas mais diversas mazelas sociais, desigualdade social, fome e miséria espalhadas e agravadas no mundo, ainda mais agora no contexto de pandemia. Isso vai ficando bem claro, esses interesses aí obscuros de uma classe que domina em relação à classe dominada. E aí imagens que representam bem esse processo de dominação, né? Só para caracterizar aí, ó, proprietários e não proprietários, classe dominante e classe dominada, né? Ou seja, aquele ditado: o trabalhador tem que buscar o seu pão, mas na verdade é ele que produz o próprio pão, inclusive para a classe dominante. Mas nessa relação de dominação, por ele não ter as máquinas e equipamentos, não ter o poder, ele não tem um controle sobre esse processo econômico. Na outra imagem,
aquela que é verdadeira questão, né? De quem realmente trabalha, ou seja, o pescador enche o cesto, mas quem realmente fica com ele é o proprietário. Para representar bem essa relação, né? Quem sustenta a sociedade de fato são os trabalhadores, mas nessa relação de contradição, nesse antagonismo que é o capitalismo, aqueles que mais trabalham, aqueles que mais se dedicam, são os que menos têm, são os que mais sofrem. Dica final: biblioteca, um livro interessante para entender essas relações e conflitos de interesses entre proprietários e não proprietários, a classe dominante e a classe dominada, seria a leitura de Karl Marx e Engels no livro Manifesto do Partido Comunista, cerca de 49 páginas aí, um livro curto, mas muito interessante, muito atual para a compreensão desses conflitos aí entre classes na sociedade atual. E também o vídeo o filme Dance, o Grito de Justiça. É um filme que tem várias nuances aí a serem analisadas, mas dentre elas o próprio regime de exploração capitalista ali, onde mulheres, crianças também são submetidas a intensa jornada de trabalho, né? Um momento do impacto forte da industrialização, do capitalismo moderno, e aí já colocando as suas leis favoráveis à exploração do trabalhador. Um livro que retrata bem e que, se visto hoje, vai parecer muito atual. Tá certo? Proprietários e não proprietários foi mais um tema aí do canal Pensa Aí, mais uma aula para você. Até a próxima.